palavra do Senhor diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por favor, curva a sua cabeça por mais um instante, feche seus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus edifique a sua vida por meio da exposição da palavra, que Ele te dê um coração aberto, desejoso de ouvir a voz de Deus, sobretudo desejoso de praticar a palavra do Senhor. Deus, nós te agradecemos, porque nessa manhã o Senhor nos dá o privilégio de abrir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de ouvir o Senhor falar conosco por meio da Tua palavra. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa caminhada, o Senhor conhece, ó Deus, a determinação do coração de cada um. O Senhor escreveu os nossos dias, o Senhor nos salvou pela graça e misericórdia do Senhor. E o Senhor, ó Deus, tem um chamado para cada um de nós. Que nessa manhã a igreja do Senhor, ouvindo a Tua voz, possa receber o renovo do alto, o encorajamento da parte do Senhor, o direcionamento do Espírito Santo do Senhor. Pastoreia, Deus, os nossos corações, edifica as nossas vidas, dai-nos, ó Deus, o conhecer da Tua vontade e a alegria de vivê-la para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última sexta-feira, muitos brasileiros assistiram o jogo do Brasil contra o Haiti, e talvez você seja um dos que estavam ali, torcendo pela nossa seleção, e você viu, talvez com certa expectativa, um primeiro tempo muito animador, um time jogando bem, criando oportunidades, dominando a partida, e abrindo uma vantagem que eu diria confortável. Nosso time conseguiu fazer 3-0 ainda no primeiro tempo. Parecia que seria uma vitória muito tranquila quando eles foram para o intervalo. E enquanto eu assistia aquela partida, irmãos, eu pensei numa coisa. Futebol, de fato, ele se parece muito com a nossa vida cotidiana. E é por isso que nessa série de mensagens nós estamos aprendendo, né? O que a gente pode aprender sobre seguir a Jesus como a Copa do Mundo de futebol? A vida cristã, irmãos, também é assim muitas vezes. Muitos começam bem, começam empolgados, começam cheios de fôlego, entusiasmo, cheios de planos, cheios de sonhos. Mas, irmãos, parece-me que o problema da vida cristã nunca foi o nosso primeiro tempo. Parece que o problema começa a partir do segundo tempo. A vida cristã, o grande desafio não é apenas começar. Na vida cristã, o grande desafio, irmãos, é continuar. Não é apenas começar a correr, é perseverar nesse ritmo, nessa intensidade. Não é apenas semear, como o texto usa aqui a metáfora, é continuar semeando quando os anos chegam, quando o cansaço chega, quando as frustrações chegam. É continuar, irmãos, quando as orações parecem que não estão sendo respondidas. É perseverar quando os resultados parecem estar pequenos, quando as lutas vão se acumulando ali, dia após dia, quando as decepções vão aparecendo, quando os anos vão passando.
quando aquele entusiasmo inicial, que Jesus chama de primeiro amor, na sua carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando isso vai desaparecendo. A verdade é que o diabo ele não se importa, irmãos, muito com quem começa, com quem entra em campo, com quem sai em disparada no primeiro tempo. Ele teme, na verdade, são aqueles que chegam até o fim, batendo um bolão no segundo tempo da caminhada cristã. Então, o problema nunca foi o início. O grande desafio para você e para mim, irmãos, é como é que nós estamos agora no segundo tempo desse jogo da vida cristã. Como é que você está hoje? Eu não sei se você já tem 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos que você foi convertido. Mas como é que você está hoje em campo? Como é que você está ouvindo essa palavra nessa manhã? Você está com sono, abatido, cansado, distraído? Ou você está aqui crendo que o Senhor está aqui, que Ele está falando conosco? Você está aqui com o coração cheio de fogo, de alegria, aguardando o retorno dEle? Você está aqui convicto do seu chamado, da sua missão, desejoso por compartilhar o Evangelho com todos aqueles que estão à sua volta, ansioso por viver o discipulado, a missão de Cristo? Ou de repente a bola passa meio metro na sua frente e você já perdeu o pique de correr até ela? Paulo, quando ele escreve aqui para essa igreja, irmãos, ele escreve para uma igreja que começou correndo bem. Olha aí na sua Bíblia, a propósito, sempre deixe ela aberta nas exposições. Olha o capítulo 5, no verso 7. Olha o que Paulo diz. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Os Gálatas bateram um bolão no primeiro tempo. Eles começaram bem, empolgados, vívidos, empolgantes. Mas agora, no segundo tempo da jornada, parece que o entusiasmo foi embora. Paulo diz que corria o risco dessa igreja abandonar a verdade do Evangelho. E agora, irmãos, no capítulo 6, quando se aproxima do final da carta, ele deixa uma das maiores exortações à perseverança da igreja em toda a Escritura. O encorajamento que Paulo deixa aos Gálatas aqui, na verdade, é um encorajamento para você e para mim. É uma palavra de ânimo para todos nós agora, no século 21, no segundo tempo da jornada cristã. Deixa eu só te posicionar um pouco no contexto desse texto que nós lemos. Essa carta, irmãos, ela foi escrita para algumas igrejas que estavam sendo perturbadas por um grupo chamado de judaizantes. E Gálatas aqui, a Galácia era uma região, e nessa região tinham várias igrejas, surgem várias igrejas ali. Paulo leva o evangelho até essa região, várias igrejas surgem, só que agora essas igrejas começam a ser oprimidas por um grupo de um adversário muito forte, esses judaizantes. Os judaizantes, irmãos, eram falsos mestres nessas igrejas, que ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente. Aquilo que é central na doutrina de Paulo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Pela fé somente. Mas esse grupo de falsos mestres dizia que a fé em Cristo tinha que ser complementada pelas obras da lei. Inclusive, eles continuavam defendendo a prática da circuncisão. Ou seja, tudo aquilo que Cristo derrubou lá na cruz, esses falsos líderes trouxeram agora, dizendo que não bastava a morte de Cristo na cruz. Eles tinham que continuar guardando comportamentalmente a lei do Antigo Testamento. E aí Paulo escreve, irmãos, para defender que o Evangelho é suficiente, que Cristo basta, a salvação é pela graça, a justificação é pela fé.
Paulo quer que eles entendam que a graça de Cristo agora produz uma nova vida, uma nova natureza, um novo homem diante do Senhor. E é justamente por isso, meus irmãos, que ao chegar aqui no capítulo 6, Paulo fala sobre relacionamentos, é a aplicação de toda a sua teologia anterior. Paulo fala do serviço cristão, Paulo fala da semeadura espiritual e Paulo fala da perseverança, a necessidade de continuar jogando bem na vida cristã no segundo tempo. Então aqui nos capítulos anteriores, Paulo apresentou a doutrina da justificação pela fé, da liberdade cristã, da vida no Espírito, e agora ele mostra como que essa vida ela se torna prática no cristão. Então, irmãos, esse texto de Gálatas 6, de 6 a 10 que nós lemos, ele está conectado diretamente ao tema da caminhada no Espírito, andar no Espírito, que ele começa a discorrer lá no capítulo 5 ainda, a partir do verso 16. A pergunta agora é presta atenção, por favor. Como continuar vivendo no Espírito ao longo da caminhada cristã? Em outras palavras, ou pela nossa metáfora dessa manhã, como continuar jogando na vida cristã, no Espírito, no segundo tempo da vida cristã? Como continuar vivendo no Espírito, nesse segundo tempo da vida cristã? O ponto aqui, irmãos, é entendermos o seguinte: o primeiro tempo da nossa vida cristã, ele até impressiona as pessoas, mas o segundo tempo da nossa vida cristã é que revela o nosso destino. O primeiro tempo da sua vida cristã até impressiona pessoas, mas o segundo tempo da sua vida cristã é que revela o seu destino. A ideia central, portanto, desse texto é essa: a perseverança cristã é a evidência de que estamos jogando a partida da fé com os olhos na colheita eterna. Esse é um ponto caro na nossa doutrina, a perseverança dos santos. O próprio Senhor Jesus disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não como fruto da perseverança. A salvação não é fruto dos nossos esforços, mas a perseverança evidencia a nossa salvação. Então a perseverança cristã é uma evidência de que nós estamos jogando a partida da fé com os olhos na colheita eterna. Daí, irmãos, Paulo nesse texto nos apresenta 3 incentivos para não desistirmos no segundo tempo da vida cristã. Pastor, o que é que eu vou ouvir aqui nessa manhã? 3 incentivos para você não desistir, não parar de bater aquele bolão, não parar de correr, não parar de perseverar, não deixar cair o ritmo, não deixar parar a bola. 3 incentivos para você não desistir no segundo tempo da vida cristã. Primeiro, meus irmãos, é não desistir de semear para a eternidade. Não desista de semear para a eternidade, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está utilizando aqui, amados, uma das imagens mais conhecidas da Bíblia: agricultura. É uma metáfora muito simples e ao mesmo tempo extremamente rica, porque todos entendem a lógica da semeadura. Existe uma lei moral estabelecida por Deus no universo. Tudo aquilo que você planta, você colhe. É a coisa mais óbvia da vida, parece algo até tolo, mas é uma das verdades fundamentais do universo. O verbo que ele usa aqui, irmãos, que é traduzido aqui por semear, ele está ligado a uma ideia de investimento contínuo. Não é apenas plantar uma vez. A ideia de semeadura aqui é algo contínuo, continuamente semeando. Então não se trata de um ato isolado, é um padrão de vida.
Não significa algo pontual em algum momento da sua história, mas é uma identidade. Sabe por quê, irmãos? Nessa manhã você está semeando. Ontem à noite você estava semeando. Amanhã você vai continuar semeando. Durante a semana você vai semear. Porque todos nós fazemos isso todos os dias, com as nossas palavras, com os nossos atos, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Todos os dias, irmãos, nós semeamos com as nossas prioridades, com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com os nossos relacionamentos. Então a pergunta aqui não é se você está semeando, porque você está. A pergunta aqui, irmãos, é o que você está semeando? O que você está semeando nesse momento da sua vida? Porque a colheita de amanhã está escondida nas sementes de hoje. Então o que você está semeando? Porque o que você está semeando nesse momento da sua vida, amanhã a colheita vai chegar. Paulo, ele nos mostra aqui, amados, duas plantações. Ele fala da semeadura para a carne e ele fala da semeadura para o espírito. É o que está aí, diante dos seus olhos, no texto. Ele está dizendo, quem semeia para a sua própria carne, viu aí? Ele está se referindo aqui à ideia de carne, irmãos, não é um churrasco, bem que poderia ser. Ele está falando aqui sobre a natureza caída, aquela vida centrada em si mesmo. Ele está falando em buscar prazer sem Deus ou fora de Deus. Ele está falando aqui de uma religião sem Cristo. Ele está falando aqui do ego, do orgulho, do egoísmo, da autossuficiência, do anseio de se alcançar satisfação nesse mundo ou nas coisas desse mundo. Isso é semear para a carne. Por outro lado, ele fala da semeadura para o espírito. Olha aí na sua Bíblia. Quem semeia para o espírito? E o que é isso, irmãos? Senão uma vida controlada pelo Espírito Santo. Uma vida voltada para Deus, para a obediência, para a santidade, para o serviço, para a generosidade, para o amor, para a satisfação, para a alegria em Deus. E não nas coisas dessa vida. Qualquer criança, já com as suas faculdades mentais alinhadas, elas sabem que nenhum agricultor planta milho esperando colher café. Nenhum agricultor planta espinhos esperando colher rosas. Porque a colheita, irmãos, sempre reflete a semente. Da mesma forma, ninguém vive para si durante décadas. Ninguém vive para o mundo durante anos da sua vida e vai colher intimidade com Deus no final da caminhada. Não tem como. Ninguém que vive para a carne, para os prazeres da carne, para o mundo, para o diabo, vai colher vida eterna. Ninguém que vive, meus amados irmãos, para aquilo que te afasta de Deus, ninguém que vive assim vai colher intimidade com Deus. Então esse texto ele nos pergunta questões profundas na nossa alma. Que tipo de sementes você está lançando nesse momento da sua vida? Olha para a sua rotina. A sua rotina ela fala muito. A sua rotina está apontando para a carne ou para o espírito? Para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? O que a sua agenda revela sobre aquilo que é prioridade na sua vida? O que as suas finanças revelam sobre aquilo que é prioridade na sua vida?
O que o uso dos seus dons e talentos revelam sobre aquilo que é prioridade na sua vida, meu irmão? Esse texto não é para que você saia daqui cabisbaixo, jogando a toalha, chutando balde, pedindo substituição. Esse texto é para te encorajar, meu irmão, se você já está cansado no segundo tempo da vida cristã, se você perdeu o pique, se você perdeu o foco, é para te encorajar a voltar a investir deliberadamente, propositalmente, na sua vida de oração, na sua vida de leitura bíblica. Ah, mas eu não vou conseguir mais ler a Bíblia todo esse ano. Você não tem que pensar em ler a Bíblia todo esse ano, você tem que pensar em ler a Bíblia todos os anos. A despeito se você vai ler ela de capa a capa ou se você vai conseguir ler 10 livros dela. É para você voltar a investir deliberadamente na comunhão da igreja, no relacionamento com os irmãos, na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, no discipulado. É você se engajar e dizer: eu quero ser treinado, eu quero aprender mais, eu quero me envolver mais, eu quero me tornar mais parecido com Jesus, porque eu também quero ajudar pessoas a fazerem o mesmo. Esse é o nosso chamado como igreja. A você investir no serviço cristão. Tem quanto tempo que você não trabalha num ministério, numa sociedade, num departamento, numa função que o Senhor te deu claramente dons e chamado para você fazer? Ah, mas eu já fiz minha parte, deixa agora para essa geração, deixa agora para essa turma que está chegando. Onde é que está isso na Bíblia? Muitas vezes é por isso que a igreja não vai mais longe, porque na hora de todo mundo agarrar e seguir juntos na missão, uns vão soltando à medida que outros vão pegando. Meus irmãos, nós temos que voltar a investir deliberadamente em evangelização. Deus tem colocado muitas pessoas à nossa volta e abra os seus olhos espirituais. Não são apenas colegas de trabalho, não são apenas vizinhos, não são apenas pessoas que você encontra no pátio do condomínio, no elevador, não são apenas pessoas que estão te fornecendo ou que você está comprando. São almas sedentas por Cristo e que só você tem a oportunidade de falar de Jesus para elas. Volte a investir deliberadamente na evangelização, porque essas coisas, irmãos, a oração, a leitura bíblica, a comunhão, o discipulado, o serviço, a evangelização, são sementes para a eternidade. São sementes. Não desista de semear para a eternidade. Esse é o primeiro incentivo para não desistirmos no segundo tempo da vida cristã. O segundo incentivo para não desistirmos no segundo tempo da vida cristã, meus irmãos, é presente aí no verso 9. Não desista quando a colheita demora. Não desista quando a colheita demora. Não desista na espera. Olha aí ele dizendo no verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desistirmos, nós vamos ceifar. Se não desfalecermos, nós vamos ceifar. Então não desista. Esse é o coração dessa passagem, irmãos. Esse é o ponto alto daquilo que o Senhor nos revela nessa manhã. Aqui Paulo está tocando no grande problema da perseverança. Sabe por que muitos não perseveram? Porque se cansam, porque desfalecem, porque desistem. A expressão que ele usa aqui, sobre não cansemos de fazer o bem, é não percamos o ânimo. Você sabia qual que é o radical grego para a palavra alma? É ânima. É não perder a alma. Mas você sabe uma outra curiosidade da palavra do grego? Uma palavra que nós usamos muito para isso aqui, na língua portuguesa: entusiasmo. Sabe o que significa a palavra entusiasmo no grego? Theos, é Deus.
Então a palavra entusiasmo é uma junção de Deus com outra palavra que significa literalmente não perder o Deus dentro de você. Literalmente na cultura grega, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem um Deus dentro dela, que joga ela para cima, que anima ela, que mostra que ela tem uma ânima, uma alma. E é justamente o que Paulo usa aqui: não percamos o ânimo, não desfaleçamos, não desistamos, não nos tomemos pelo cansaço. Porque Paulo, irmãos, esse homem sabe o que é o cansaço. Paulo sabe que o bem, ele pode ser cansativo. Paulo sabe que a vida cristã pode gerar exaustão. Irmão, servir cansa. Essa semana eu tive uma semana, como dizem os jovens, punk. Eu nem sei se os jovens já dizem mais isso, vocês estão falando agora é farmar aura, né? Na minha época era punk. Irmão, discipular cansa. Evangelizar cansa. Manter o padrão de uma vida de oração cansa. Perdoar, irmãos, cansa. Até esperar em Deus cansa. Quantas vezes na sua vida você está esperando alguém, alguma coisa, e fala assim: cansei de esperar. Cansa, esperar cansa. Então o maior inimigo da perseverança, meus irmãos, raramente é a oposição. O maior inimigo da nossa perseverança em Cristo geralmente é o desgaste, é o cansaço, é o desfalecer da alma. E aí Paulo fala aqui do problema da demora, porque a agricultura possui uma característica que é inevitável. Inevitavelmente sempre haverá uma distância entre a semeadura e a colheita. Algumas plantas têm esse intervalo menor, outras o intervalo é muito grande. O agricultor ele planta hoje, mas ele não vai colher amanhã. Ele tem que respeitar os processos. Entre os dois momentos, entre a planta e a colheita, e entre o plantio e a colheita, existe espera. É a mesma coisa, irmãos, no reino. Presta atenção. É a mesma coisa no reino. Porque você ora por um filho. Anos se passam. Você discipula uma pessoa, décadas se passam. Você luta contra um pecado, a batalha continua por muito tempo. Um missionário inglês que deixa a Europa, que deixa sua terra, que deixa os seus recursos, atendendo ao chamado do Senhor, por nome William Carey. Ele trabalhou cerca de 7 anos na Índia, antes de poder contemplar a primeira conversão naquele país. 7 anos, irmãos, orando, 7 anos pregando, 7 anos discipulando. Um outro missionário chamado Adoniram Judson, ele enfrentou anos de sofrimento antes de colher frutos significativos em Myanmar, que ainda hoje precisa ser alvo de evangelização. Isso significa, irmãos, que muitos dos grandes servos de Deus morreram sem ver toda a colheita das suas sementes. Mas sabe de uma coisa? Eles continuaram semeando, continuaram semeando. Conta-se a história de um jovem que chega na casa de um senhor idoso no Oriente Médio e vê ele plantando tâmaras. Aquele senhor já estava quase no final da sua vida. E ironicamente aquele jovem o critica. Por que ele estava plantando aquela semente de uma árvore que demoraria cerca de 80 anos para produzir os primeiros frutos? Para que então aquele senhor responde: eu tenho consciência que eu jamais comerei dos frutos dessas tamareiras, mas eu também tenho consciência de que os meus filhos e os meus netos se deleitarão deles.
nós precisamos semear, irmãos. Ainda que nós não venhamos a colher frutos, ainda que nós não venhamos a desfrutar do que nós estamos plantando, os nossos filhos e os nossos netos certamente continuarão semeando. É por isso que esse texto pergunta, irmãos, para o nosso coração: existe alguma alma da nossa vida que nós estamos tentando desistir? Será que alguns de nós está tentando desistir da família, do casamento, dos filhos, da oração, do ministério, da santidade, da igreja, do discipulado, do testemunho? A palavra para nós, irmãos, é continue. Deus nunca perdeu uma única semente que foi lançada em seu nome. Deus nunca perdeu uma única semeadura que é lançada no nome de Jesus. Então, continue, porque os frutos virão. No tempo de Deus, os frutos virão. Porque o relógio da colheita, irmãos, não pertence a nós. O relógio da colheita pertence ao agricultor. O relógio da providência pertence ao nosso Deus. Então não desista de semear para a eternidade e não desista quando a colheita parecer demorada. Em terceiro e último lugar, ele nos ensina no verso 10: não desista de fazer o bem às pessoas. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E assim ele termina aqui, irmãos, de forma extremamente prática. A perseverança cristã, irmãos, não é apenas resistir. A perseverança cristã é continuar amando. A perseverança cristã é continuar servindo. A perseverança cristã é continuar abençoando. Ele usa uma palavra aqui para tempo. A palavra que ele usa aqui é kairos. E no grego existem duas palavras para tempo. Tem o cronos, daí vem cronologia, e tem kairos, que tem a ver com tempo oportuno, com o tempo de Deus, com chegada à hora. É uma janela de oportunidade, é um momento específico. Então Paulo está dizendo: as oportunidades passam. Presta atenção nisso. As oportunidades passam, a vida passa, as pessoas passam, o tempo passa. Portanto, faça o bem agora, hoje é o tempo. A oportunidade de servir, irmãos, é sempre menor do que nós imaginamos. A grande verdade é que, filosoficamente, alguns filósofos já chegaram a essa conclusão: o amanhã não existe, o futuro não existe, é hoje, é agora. Porque o amanhã, irmãos, é uma incerteza, é uma probabilidade. A oportunidade de servir é sempre menor do que nós imaginamos. É por isso que ele dá aqui um foco, a prioridade da família da fé. Ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, principalmente aos da família da fé. Não é que Paulo está limitando o amor da igreja aqui, não é isso. Ele não está trazendo uma aplicação exclusivista aqui. Ele está estabelecendo uma prioridade. Você é chamado a amar o seu próximo, a começar com os da família da fé. Porque o amor cristão, ele alcança todos, mas ele começa dentro da igreja, dentro da família espiritual. De maneira, irmãos, que num time vencedor, os jogadores sempre vão cuidar uns dos outros. Essa semana também teve um acidente trágico em um desses jogos da Copa. O cara quebrou a perna assim de uma maneira terrível. E é impressionante ver que até mesmo os adversários se desesperam tentando ajudar de alguma forma. Porque eles sabem que nesse esporte eles dependem uns dos outros. Se o meu time está aqui, mas eu não tenho adversário com quem jogar, então não tem Copa, não tem troféu, não tem vitória. Até o adversário se torna importante.
A igreja, irmãos, da mesma forma, nós precisamos uns dos outros, nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos um povo. Então, quem que ao seu redor precisa hoje do seu cuidado, da sua atenção? Quem que ao seu redor precisa hoje de encorajamento? Quem que ao seu redor, irmão, precisa hoje de ajuda prática? Quem que ao seu redor precisa hoje de ouvir o Evangelho? Sabe o que esse texto nos ensina, irmãos? A não esperar pelo amanhã, a não esperar novas oportunidades ou grandes oportunidades, é fazer o bem hoje, onde nós estamos, no lugar onde estamos plantados, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não espere condições perfeitas, cenário perfeito, use o que Deus já colocou nas suas mãos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que quando nós pensamos em perseverança, inevitavelmente nós somos levados a olhar para Jesus. E somente nele nós podemos falar e esperar por perseverança. Porque jamais houve alguém que jogou o segundo tempo da vida cristã como ele. Lá no Getsemane, irmãos, depois de um ministério famoso, depois de multidões vindo até ele, depois do seu nome ser aclamado para se tornar rei, ali no Getsemane ele poderia ter desistido. Lá no julgamento ele poderia ter desistido. Lá na via dolorosa, espancado, desfigurado, carregando uma pesada cruz, ele poderia ter desistido. Lá no Gólgota, sob humilhação e escárnio público e dores dilacerantes, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. O autor de Hebreus diz: pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Jesus continuou, irmãos. Ele perseverou. Ele foi até o fim. Ele não diminuiu o ritmo no segundo tempo. Ele não abandonou o jogo no segundo tempo. Ele não abriu mão da camisa no segundo tempo. Por você e por mim. E porque Jesus foi até o fim, meus irmãos, e porque ele perseverou, é que hoje existe graça para aqueles que estão cansados no segundo tempo da vida cristã. É por isso que o seu convite continua ecoando ainda hoje aos nossos corações: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe força, meu querido, para quem está enfraquecido. Existe esperança para quem está pensando em desistir. Existe renovo para quem está abatido. Jesus. E esse Jesus está aqui nessa manhã. Porque o Evangelho não é a história de pessoas fortes que nunca desistem. O Evangelho é a história de um Salvador fiel que sustenta pessoas cansadas na sua missão, no seu propósito e no seu chamado. Eu quero encorajar você a ficar em pé nesse momento e a pensar em algumas questões práticas para a sua vida. Primeira coisa, avalie as suas sementes. Mais uma vez eu te pergunto, o que você está plantando hoje? O que a sua vida vai produzir amanhã? A segunda coisa que o Senhor nos encoraja nessa manhã, meus irmãos, é recusar-se a desistir. Recuse-se a desistir. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem resultados visíveis, a palavra do Senhor nessa manhã é: continue. A terceira coisa é: confie na promessa da colheita. Deus não esquece. Deus não perde.
Deus não falha. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A colheita virá, meus irmãos. Espere no Senhor. Espere pelo tempo do Senhor. Confie no processo do Senhor. Quarta coisa. Faça o bem enquanto você tem tempo. Haja. Sirva. Ame. Evangelize. Discipule. Perdoe. Invista em pessoas, porque é isso que vai contar para a eternidade. Quinta coisa. Olhe para Cristo. Quando o segundo tempo parecer longo demais, quando você achar que você está cansado demais, desanimado demais, que perdeu o ritmo demais, olhe para o capitão da nossa salvação. Ele terminou a corrida. Ele acabou o jogo. Ele está nos conduzindo, meus irmãos, até o apito final. E nele a nossa vitória já está decretada. Não desista. A partida não acabou ainda. Ainda tem tempo no relógio. Eu só não sei se dizer se nós estamos ainda dentro dos 45 do segundo tempo ou se nós já estamos nos acréscimos, mas ainda há jogo. O apito final ainda não foi soado, ainda existem sementes para plantar, ainda existem pessoas para amar, ainda existe uma coroa esperando para aqueles que perseveram. Não desista no segundo tempo. Pegue nas mãos do Senhor Jesus e seja renovado nessa manhã para a glória do seu nome.